você não aguenta mais tudo dando errado na sua vida. Se sente perdido e sem saber qual caminho seguir. Frequentemente tem dúvidas sobre qual decisão tomar. E, para piorar, sente que não está cumprindo seu propósito nesta vida? Se isso te descreve, escute o que vou te dizer, e fique até o final para orarmos juntos por isso. A história que vou te contar é um testemunho real e inspirador, que com certeza vai te tocar profundamente e trazer clareza para a sua vida. Hoje vou te apresentar o testemunho de RJ. Ele já esteve exatamente onde você está agora. E seu testemunho de transformação pode ser a chave que faltava virar. E então você descobrirá o seu verdadeiro propósito para viver a vida plena e abundante que você merece e terá. Aconteceu de eu ir a um culto na igreja em um domingo e eu estava sentado no fundo. Nunca vou me esquecer. Havia um pastor, o nome dele é Joey, e ele estava pregando sobre o Salmo capítulo 1. E se você ler o Salmo capítulo 1, ele diz: que alegria tem aqueles que são justos. Ah, que alegria tem aqueles que pertencem ao Senhor. E ele estava pregando sobre isso, dizendo que os ímpios se associam com outras pessoas ímpias. Eles se sentam com eles, conversam e ficam juntos. E então ele começou a falar sobre como você não sente falta do seu pai. Eu me lembro que, enquanto o pastor Joey estava orando, eu estava sentado no fundo e a melhor maneira que posso descrever o que senti é que eu simplesmente comecei a sentir falta de Deus. Eu realmente comecei a sentir muita saudade dele. E então, o pastor vem andando pro fundo da igreja em minha direção. Ele me dá um abraço e diz: RJ, como você está? E eu disse: está tudo bem. Eu estava totalmente mentindo. Ele perguntou novamente: como você está? E eu respondi: estou bem, sabe, tudo certo. E então ele me perguntou pela terceira vez: RJ, como você realmente está? E então eu desabei. Quando eu tinha cerca de 1 ano de idade, meus pais estavam prestes a se divorciar. Meu pai foi criado na igreja, mas durante aquela época de sua vida, ele mesmo diria que estava espiritualmente morno. E ele e minha mãe não foi criada na igreja, mas acabaram se casando, tiveram a mim, e quando eu tinha 1 ano, eles já queriam se divorciar. Eles estavam prontos para desistir. Bem nessa época, o pastor do meu pai e sua esposa souberam que eles estavam prestes a se divorciar. Então esse pastor de jovens foi até a casa dos meus pais, no apartamento de um quarto deles, bateu na porta e meu pai atendeu. O pastor entrou e disse: eu ouvi que vocês estão prestes a se divorciar. E meu pai disse: sim. E o pastor então perguntou: onde estão os papéis do divórcio? Meu pai mostrou a ele e simplesmente ele pegou o isqueiro e tacou fogo e disse: vocês não vão desistir. Nós vamos queimar esses papéis de divórcio porque eu acredito, Roy, falando com meu pai, eu acredito, Roy, que Deus ainda tem um plano para você e para Kelly. E não só para vocês, mas também para o seu filho aqui. Deus ainda não terminou com vocês. Sou muito grato, porque meus pais ouviram aquele pastor. Sou grato por aquele pastor e pela esposa dele. E hoje, meus pais têm servido a Jesus por 32 anos como pastores de crianças em tempo integral. E eu me lembro de ficar ali parado, olhando para ele, e ele começou a orar por mim, e foi nesse momento que eu realmente senti Deus confirmando o chamado que eu tinha sentido no meu coração. Eu tinha apenas 12 anos, mas sentia que aquilo era real e que Deus realmente queria me usar. Depois daquele acampamento, eu voltei para casa e continuei servindo na igreja. Eu continuava no ministério de adoração, viajando para diversos acampamentos e eventos, sempre envolvido com a igreja e com o que Deus estava fazendo. Mas, como muitas pessoas que crescem na igreja, houve um período em que eu comecei a me afastar. Quando entrei no ensino médio, comecei a me misturar com as pessoas erradas e a fazer escolhas que não agradavam a Deus. Eu lembro de um momento específico em que percebi que estava me afastando do propósito que Deus tinha para mim. Eu estava numa festa com alguns amigos, e, de repente, me senti tão deslocado. Lembro-me de pensar: o que estou fazendo aqui?
Eu não pertenço a este lugar. E eu sabia que estava me afastando de Deus. Eu tinha essa consciência, mas ao mesmo tempo, eu tentava ignorar. Havia uma parte de mim que ainda desejava ter um relacionamento com ele, mas eu estava tão preso a essa nova vida que eu havia escolhido. A pressão para ser aceito, para se encaixar, era enorme, e eu estava tão perdido. Durante esse período, eu fui cada vez mais consumido por essa vida de festas e excessos. Eu não estava apenas me afastando de Deus, mas também me afastando da pessoa que eu era antes. Eu estava vivendo uma vida de aparência, tentando mostrar aos outros que estava tudo bem, mas dentro de mim era um vazio enorme. Eu me sentia como se estivesse vivendo uma mentira. Um dia, após uma festa muito louca, eu acordei me sentindo completamente destruído, tanto físico quanto emocionalmente. Lembro-me de olhar no espelho e não reconhecer quem eu estava vendo. Foi então que eu comecei a pensar sobre tudo o que havia deixado para trás, o chamado que Deus tinha para minha vida, as promessas que eu havia feito, o relacionamento que eu tinha com Ele. Foi um momento de reflexão dolorosa, e eu percebi que precisava de mudança. Nesse ponto, eu sabia que precisava voltar para Deus. A sensação de convicção era forte. Comecei a orar novamente, pedindo a Ele que me perdoasse e que me ajudasse a encontrar o caminho de volta. Eu estava tão cansado de viver essa vida de mentiras. Eu queria ser verdadeiro comigo mesmo e com Deus. E então, aos poucos, Deus começou a trabalhar em meu coração. Eu voltei a frequentar a igreja, comecei a me envolver em grupos de apoio e a me conectar com pessoas que tinham a mesma fé que eu. Comecei a me lembrar de quem eu realmente era e do que Deus realmente queria para mim. Com o tempo, fui restaurando meu relacionamento com Ele e, por consequência, me reerguendo em várias áreas da minha vida. Olhar para trás agora, percebo que todas aquelas experiências, mesmo as mais dolorosas, foram parte do processo de crescimento e transformação que Deus queria fazer em mim. Ele me trouxe de volta ao propósito que sempre esteve em meu coração. E eu sou eternamente grato por sua graça e misericórdia. Se você está ouvindo isso e se sente perdido ou afastado, saiba que nunca é tarde para voltar. Deus ainda está te chamando, Ele ainda tem um plano para você. Não importa quão longe você sinta que foi, Ele está sempre pronto para te receber de volta. Eu sabia que Deus tinha um chamado para a minha vida, mas eu estava tentando viver de uma maneira que não estava de acordo com isso. Foi nesse ponto que decidi voltar para Deus. Decidi que queria viver de acordo com o propósito que Ele tinha para mim. Eu queria experimentar novamente aquela presença poderosa que senti no acampamento, queria me reconectar com o Pai. E foi exatamente isso que fiz. Comecei a buscar a Deus de novo, a orar mais, a ler a Bíblia, e Ele começou a trabalhar em mim de uma forma nova. Ao longo dos anos, eu tenho visto Deus fazer coisas incríveis. Eu vi minha família ser restaurada, vi meu relacionamento com meus pais se fortalecer, e vi Deus me usando para alcançar outras pessoas, para pregar, para liderar, para ser um exemplo. Hoje, olhando para trás, sou grato por todos esses momentos, por cada desafio e cada vitória. Tudo isso me moldou e me preparou para o que Deus tem para mim. Se eu pudesse deixar uma mensagem para quem está ouvindo isso, seria esta: não importa quão longe você sinta que está de Deus, não importa se você se desviou, se perdeu o foco, Deus ainda está ali. Ele ainda está te chamando, assim como me chamou naquele acampamento em Santa Cruz quando eu tinha 12 anos. Ele ainda tem um plano para a sua vida. Ele não desistiu de você. Então, não desista de você mesmo. Por isso, entregue seu coração a Deus novamente. Permita que Ele te use. Permita que Ele te guie. E, assim como Ele fez comigo, Ele vai restaurar, renovar e te levar a lugares que você nunca imaginou. Eu sou uma prova viva de que, mesmo quando achamos que tudo está perdido, Deus ainda tem um propósito para nós. Então, continue buscando, continue acreditando, e Deus fará coisas incríveis na sua vida. E eu sabia que estava me afastando de Deus. Eu tinha essa consciência, mas ao mesmo tempo, eu tentava ignorar.
Havia uma parte de mim que ainda desejava ter um relacionamento com ele, mas eu estava tão preso a essa nova vida que eu havia escolhido. A pressão para ser aceito, para se encaixar, era enorme, e eu estava tão perdido. Durante esse período, eu fui cada vez mais consumido por essa vida de festas e excessos. Eu não estava apenas me afastando de Deus, mas também me afastando da pessoa que eu era antes. Eu estava vivendo uma vida de aparência, tentando mostrar aos outros que estava tudo bem, mas dentro de mim era um vazio enorme. Eu me sentia como se estivesse vivendo uma mentira. Um dia, após uma festa particularmente louca, eu acordei me sentindo completamente destruído, tanto física quanto emocionalmente. Lembro-me de olhar no espelho e não reconhecer quem eu estava vendo. Foi então que eu comecei a pensar sobre tudo que havia deixado para trás, o chamado que Deus tinha para minha vida, as promessas que eu havia feito, o relacionamento que eu tinha com Ele. Foi um momento de reflexão dolorosa, e eu percebi que precisava de mudança. Nesse ponto, eu sabia que precisava voltar para Deus. A sensação de convicção era forte. Comecei a orar novamente, pedindo a Ele que me perdoasse e que me ajudasse a encontrar o caminho de volta. Eu estava tão cansado de viver essa vida de mentiras. Eu queria ser verdadeiro comigo mesmo e com Deus. E então, aos poucos, Deus começou a trabalhar em meu coração. Eu voltei a frequentar a igreja, comecei a me envolver em grupos de apoio e a me conectar com pessoas que tinham a mesma fé que eu. Comecei a me lembrar de quem eu realmente era e do que Deus realmente queria para mim. Com o tempo, fui restaurando meu relacionamento com Ele e, por consequência, me reerguendo em várias áreas da minha vida. Olhar para trás agora, percebo que todas aquelas experiências, mesmo as mais dolorosas, foram parte do processo de crescimento e transformação que Deus queria fazer em mim. Ele me trouxe de volta ao propósito que sempre esteve em meu coração. E eu sou eternamente grato por sua graça e misericórdia. Se você está ouvindo isso e se sente perdido ou afastado, saiba que nunca é tarde para voltar. Deus ainda está te chamando, Ele ainda tem um plano para você. Não importa quão longe você sinta que foi, Ele está sempre pronto para te receber de volta. RJ hoje é um homem de Deus com um testemunho poderoso de transformação e vida plena em seu propósito de vida em Deus. Talvez você também se sinta como RJ se sentia, perdido, desanimado, sem saber qual é o seu lugar no mundo. Mas a verdade é que você não está sozinho. Cada um de nós foi criado com um propósito único. E Deus deseja revelar isso para você, se você abrir seu coração para ouvi-lo. Agora, vamos juntos, com fervor e de todo o coração fazer uma oração, para que Deus lhe mostre claramente, como mostrou para RJ o seu propósito de vida, o que Deus te designou para fazer nesta vida ainda, e Ele vai te capacitar com seu poder. Se você quer que Deus faça isso por você, escreva nos comentários. Eu quero. Aproveite e deixe seu like para alcançarmos mais pessoas que como você precisam encontrar seu propósito e viver sua vida real em Cristo. Feche os olhos por um momento e se conecte com Deus. Vamos pedir a Ele que traga clareza, direção e um senso renovado de propósito para a sua vida. Oremos. Pai Celestial, entramos na sua presença neste momento sob o maravilhoso e poderoso nome de Jesus. A sua palavra diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali você estará no meio de nós. E tudo o que concordarmos a respeito na terra, você certamente fará nos céus. A Bíblia diz que, se houver alguma falta de perdão, em nossos corações isso deve ser tratado antes de orar. Portanto, agora, liberamos qualquer raiva, sentimentos ruins, ressentimentos ou qualquer outra atitude errada, em arrependimento, diante de você, pedimos o teu perdão. Nós colocamos aos seus pés e liberamos e perdoamos aqueles que nos prejudicaram. Pai, em nome de Jesus, não há distância no Espírito. Agradecemos porque nós, que fazemos essa oração agora, desejamos que a sua vontade se cumpra em todas as áreas de nossas vidas. Juntos, nós viemos diante de você e pedimos sua ajuda para nossas vidas, reconhecendo que nada podemos por nossas próprias forças, mas tudo podemos através de ti, de acordo com a sua vontade. Senhor, nós desejamos que nos diga qual a sua vontade para nossas vidas e que sua vontade seja feita em cada área de nossas vidas.
estamos completamente rendidos a você. Pedimos por sabedoria e direção. Pode ser que tenhamos chegado a um ponto que precisamos tomar uma decisão, ou talvez as coisas estejam começando a ficar um pouco confusas, ou talvez as coisas já estão de fato insuportáveis para nós. Independentemente do que enfrentamos, sabemos que você tem a resposta para a sua vontade em nossas vidas. Você tem direção. Louvado seja o Senhor, vem reinar agora em minha vida, tomar o controle, eu entrego tudo a ti. Antes da fundação do mundo, você nos criou. Mesmo no ventre da nossa mãe, você já nos conhecia e moldou nossas vidas. Em nome de Jesus, nós nos recusamos a nos conformar com este mundo, esta era moldada e adaptada a seus costumes externos e superficiais. Só porque todos estão indo em uma certa direção, não significa que nós o faremos também. Nós olhamos para você em busca de direção, em primeiro lugar e, em vez disso, nos submetemos à transformação pela renovação total de nossa mente. Nós o buscamos, nós passamos consistentemente tempo com você e com sua palavra. Como resultado, declaramos que nós experimentamos em nós mesmos o que é a sua boa, agradável e perfeita vontade. Louvado seja o seu nome. Agradecemos, Pai, que o nosso futuro é incrível. Obrigado por uma vida abundante em Cristo, enquanto seguimos. Pai, acreditamos que o nosso caminho está se tornando mais claro a cada dia. A confusão está longe de nós. A incerteza não pode fazer morada em nossos corações. Agradecemos por você nos instruir no caminho que devemos seguir e que nos guie com seu olhar de amor. Neste momento, colocamos nossas vidas aos seus pés. Que a sua vontade seja feita, Pai. Devemos ficar ou devemos ir? Qual caminho devemos seguir? Devemos mudar de direção? Nós buscamos em você a resposta para todas as nossas perguntas e, pela fé, nós a recebemos. Declaramos em nome de Jesus, através do poder do Espírito Santo, reconheceremos qual direção traz mais paz ao tomar decisões. Sim, nós reconhecemos qual opção escolher que traz mais paz do que as outras. Declaramos que somos guiados pelo seu Espírito para que não escolhamos as opções que não são a sua vontade, que elas desapareçam agora. Senhor, que a direção certa, a opção certa, a escolha certa se destaque trazendo paz de espírito e confiança. Agradecemos que estamos em sua vontade à medida que seguimos sua liderança. Sim, estamos caminhando no centro da sua vontade e seguindo seu direcionamento. Agradecemos que estamos em seu plano e propósito para nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, nós ouvimos a voz do bom pastor, porque conhecemos você e te seguimos. Você nos guia por caminhos de justiça por amor do seu nome. Você nos conduz, Pai, em nossas vidas, em cada direção que precisamos seguir, e nós te seguimos. Nós declaramos isso pela fé. Pai, por favor, lembre-nos de estar em silêncio e saber que você é Deus. Todos os dias, lembre-nos de passar tempo com você, sim, de conversar com você, mas também de parar e ouvir. É muito importante ficar em silêncio e ouvir. Como resultado, nós declaramos em nome de Jesus que, à medida que ouvimos, à medida que conversamos e à medida que nos comunicamos com você, Pai, o nosso caminho está se tornando cada vez mais claro, até alcançar o pleno dia de luz. Agradecemos, Pai, que Jesus se torna para nós sabedoria. Nós temos a mente de Cristo e conhecemos os seus pensamentos. Nós confiamos em você do fundo do coração em relação às nossas vidas e à sua vontade para elas. Pai, nós nos apoiamos completamente em você. Não estamos tentando resolver tudo sozinhos, e é por isso que estamos aqui orando. Nós ouvimos sua voz em tudo o que fazemos, em todos os lugares que vamos. Você nos mantém no caminho certo, exatamente onde deseja que estejamos. Agradecemos por nos instruir e ensinar o caminho que devemos seguir. Estamos confiantes em você. Confiamos em você. Aleluia. Agradecemos pela orientação e liderança divina em relação à sua vontade e plano para nós, pelo Espírito Santo. Sua palavra diz que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito, em nome de Jesus. Nós confiamos em você e não nos apoiamos em nosso próprio entendimento. À medida que reconhecemos você em todos os caminhos,
você promete que direcionará nossos caminhos, até mesmo nos pequenos detalhes. Juntos, nós te exaltamos em relação à sua vontade para nossas vidas. Você nos mantém no centro do caminho que deseja que sigamos. Glória a Deus! Nós acreditamos e recebemos tudo o que oramos e declaramos, e te damos glória antecipadamente, pois esta oração é respondida no maravilhoso e precioso nome de Jesus. Amém.